Pô, Qual que Corinthians e coisa. Palmeiras que é mais marcante da sua vida? Mano? Puta, muito jogo, né? Você lembrar um jogo, pensa, um jogo que você foi, um Corinthians e Palmeiras que você marcou, ou um jogo, enfim, que você... Eu tenho o meu jogo na minha lembrança, sempre que me perguntam qual é o jogo da minha vida, eu tenho esse jogo que eu sempre falo esse, né? Qual que você tem um jogo que você, sempre quando me perguntam, você, puta, esse é o jogo. Puta, nunca tinha parado pra pensar nisso. Muito jogo, Corinthians e Palmeiras, né? Não, ou um jogo qualquer também. Se não é Cara, o Corinthians e primeiro Palmeiras. jogo, Corinthians e Palmeiras, que eu fui no estádio, foi o jogo que o Neto cuspiu no Zé Aparecido. 92. 92? Não, 92 não. 91. 91. 91. Esse 91, porque ele não Ele disputou não a final disputou do a final Paulista. do São Esse Paulo. jogo eu lembro. O Palmeiras, 2 a 1 Palmeiras. Palmeiras ainda jogava com o verde, não tinha Parmalat, né? Sim. E, Porque ele era Palmeiras raiz, né? e tinha as bandeiras, torcida meio a meio. Acho que o Betinho faz 1x0 de pênalti. O Corinthians empata e o Palmeiras faz 2x1. Esse jogo é um jogo que eu tenho na memória. E, puta, vários. Você tá falando de ir no estádio? Ou um jogo. Eu falei do Corinthians O e jogo Palmeiras, mas realmente, de repente, não tem um gol do- específico. Ou um jogo que você foi, que você lembre que alguma coisa aconteceu, que foi legal. O gol do Oséias contra. Esse foi legal, hein? No gol do Oséias Cruzamento do contra. Marcelinho. E o ruim é o da Libertadores, né? O Mirandinha Que é um gostava jogo de que o fazer. Corinthians massacrou no primeiro jogo. 4x3. Massacrou. E perdeu porque ficou de salto alto. Não perdeu o jogo, ganhou de 4x3, mas perdeu a eliminação. Era pra ter porque feito ficou com mais, salto, né? Era pra ter Tava feito mais. 3x1, tava um Era- passeio. E Passeou. começou a brincar. É. E aí, pô, clássico, cara. É verdade. Clássico. Eu lembro esse 4x3 aí. Clássico. Tava 3x1. Tava 3x1. Aí o Palmeiras empata e o Vampeta faz no final, que ele chuta Tava a bola, desvia 3 a 1. e entra. É. E depois, no segundo jogo também, se o Luizão não machuca, né? Tava jogando demais o Luizão. Ele Luizão fez fazia 2 gol. gols, né? Ele fez Então, os mas dois ele tava gols. jogando demais. Quando ele sai, o time cai muito. E também aquela campanha da Libertadores, o Edu entrou muito bem, mas faltou o Rincon, né? Rincon, O Rincon, quando ele sai da... Ah, o outro Corinthians- nível de jogador. O Corinthians não tinha. Em 99, o Corinthians não tinha o Dida no gol e tinha o Gamarra na zaga e o Rincon no meio. E já em 2000, o Corinthians não tinha o Rincon e Nem não o tinha o Gamarra, tinha o Dida. Mas não tinha os dois. Dá uma diferença. É o João Carlos que joga no lugar do Gamarra, né? E no outro ano era o Maurício Que era goleiro. muita diferença. Mas o Rincon, ele não podia Era ter muita saído do diferença. Corinthians. Aí ele brigou com um dirigente lá e acabou saindo. Na verdade, dirigente do Corinthians sempre prejudicando o Corinthians. Né? Sempre. Historicamente. A gente não sabe o que aconteceu também. E o Rincon, infelizmente, não tá mais aqui pra falar, né? Ele foi pro Santos, né? Depois ele foi pro Santos. É duro. Mas assim, qual foi o primeiro jogo que você foi? Presencial. Quem te levou? Também o protagonista foi o Neto. Foi da cusparada. Não. Foi 89, Copa do Brasil, Corinthians 4x2 no 4x2 Flamengo? no Flamengo. O Neto fez um gol olímpico. No Pacaembu, ele faz 2 gols esse jogo. Esse jogo foi um jogaço. Aí Esse jogo foi histórico. O cara. Zico faz gol pro Flamengo, o Júnior faz gol pro Flamengo. Foi a primeira vez que eu fui no estádio. Tava 4x1, o Júnior fez gol no finalzinho. Né? Foi a primeira vez que eu fui no estádio. Você tava on, porque o Neto faz o gol de escanteio no portão principal, 1x0. Aí o Flamengo empata com o Júnior. Aí o Corinthians faz 2x1 com o Giba, se eu não me engano. 3x1, acho que no gol contra. 4x1 com o gol do Neto. E lá no Maracanã tinha perdido por 2x0. Então tava se classificando que tinha aquele esquema na Copa do Brasil de gols. Gol qualificado. A bola sobra, o Zico faz o gol, cara. É duro. É duro. Isso aí Esse foi é o dureza. primeiro jogo que eu fui no estádio. Corinthians e Flamengo. Pô, foi um jogaço mesmo.